Então, escondendo os fios, o macacãozinho vai ficar assim. Agora, vamos para os detalhes. Vai pegar uma linha de uma cor mais clara do que a do macacão. No caso, a minha é azul claro, mas aí depende da cor que você escolheu para fazer. E fazer 29 correntinhas. Feito as 29 correntinhas, a gente vai prender aqui daquele jeito que eu ensinei, pegando toda a parte do Vzinho e deixando só o de baixo pra fora, pra ele ficar bonitinho a emenda. Baixíssimo. Sobe 3 correntinhas, que vai ser o nosso primeiro ponto alto. E vamos fazer 28 pontos altos em volta desse daqui. Então, sempre pegando o Vzinho de baixo e fazendo 29. 29 não, 28. Chegando aqui, eu volto. Então, chegou aqui, vai fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha e arrematar. Vai ficar desse jeito. E já aproveita para esconder o fiozinho junto quando estiver fazendo os pontos altos. Vai fazer 2 desse. Então, vai ficar assim. É o detalhezinho para pôr embaixo do nosso macacão. Agora, vamos fazer o bolsinho de trás. Ó. Duas correntes. Na segunda, a gente vai fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Uma corrente vira. Aumento nesse. Um ponto. Aumento. Uma correntinha, vira. Aumento. Três pontos. Aumento. Uma corrente, vira. Aumento. Cinco pontos. Aumento. Uma corrente, vira, ponto sobre ponto, dando no final 9 pontos.
ponto sobre ponto, dando 9. Vamos fazer mais 2 vezes. Então, são 3 linhas de 9 pontos aqui. A volta 5, 6 e 7. Então, fez as 3 fileiras de 9, fica assim o bolsinho. Arremata aqui, deixa um fiapo um pouco maior para poder costurar depois o bolso no macacão. E 2 desse. Agora, vamos fazer o bolsinho da parte da frente do macacãozinho. 3 correntes. Na terceira, a gente vai fazer 4 pontos altos. Quatro pontos altos, uma corrente vira. A gente vai fazer um aumento de ponto baixo aqui, ó, nesse primeiro. 2 pontos baixos. E aumento. Uma corrente vira. Agora, a gente vai fazer 3 linhas com 6 pontos baixos. Então, ponto sobre ponto. Mais 2 linhas. Então, o bolsinho da frente vai ficar assim. Deixar um pedaço aqui para poder costurar ele. Agora, a gente vai costurar os bolsinhos dianteiros. Vou começar pelo lado direito. Vamos fazer 13 correntinhas. Pula um, a partir da segunda começa... A partir da segunda, a gente vai fazer 12 pontos baixos aqui nessas correntinhas, até chegar lá do outro lado. É um pouco mais difícil pegar esse pedacinho aqui, mas ele fica mais retinho depois que você termina, então fica mais bonitinho. Por isso que eu pego só essa última fivelinha aqui do ponto. Então, quando chegar aqui, eu volto. 12 pontos baixos, uma corrente vira. Agora, a gente vai fazer 10 pontos baixos. Dez pontos, uma diminuição. Uma corrente vira. Uma diminuição. Nove pontos. Virou, chegando aqui depois de fazer os 9 pontos, vamos fazer 8 pontos, uma diminuição.
8 pontos, uma diminuição. Uma correntinha vira. Diminuição. Sete pontos. Diminuição, 7 pontos. Corrente vira, 6 pontos. 6 pontos e uma diminuição. 6 pontos, uma diminuição. Corrente vira, diminuição. 5 pontos. Diminuição, 5 pontos. Sobe, quase errei. 4 pontos. E uma diminuição. Chegou aqui, a gente vai trabalhar ponto baixo aqui nessa lateral para dar um acabamento. Então, são 8 pontos, são 8 pontos baixos aqui. Aí é só pegar os espaços mesmo. E aí, o último, fazer aqui. Dá uma ajeitadinha e deixa um pedaço grande para poder costurar depois. Faz 2 desse. Agora, a gente vai fazer o lado esquerdo. Então, mesma coisa. 13 pontos. 13 correntinhas. 13 correntinhas. Mesma coisa que a gente começou igual o outro. Na segunda correntinha, ponto baixo e faz 12 pontos baixos até chegar lá do outro lado. Doze pontos baixos, uma corrente vira. Diminuição. Dez pontos. Uma corrente vira, 9 pontos, uma diminuição. Corrente vira, uma diminuição. 8 pontos. Não, acho que eu errei. Não, tá certo. 8 mesmo. Vira. Sete pontos, uma diminuição.
diminuição. Corrente vira, diminuição. Cinco pontos. Cinco não, 6 pontos. Vira. Cinco pontos. Diminuição. Diminuição. Quatro pontos. Três e 4. Deixe um pedaço maior aqui para poder costurar depois no macacão. Agora a gente vai fazer o detalhezinho aqui para ficar igual esse bonitinho aqui, ó. Põe a linha aqui e vamos fazer igual a gente fez o outro. Então, são 8 pontos baixos aqui. Aproveita para já ir escondendo esses fios que ficaram aqui. Então, é um ponto baixo para cada fileira dessa. Vai olhando para não fazer coisa errada. Até chegar aqui em cima. Chega aqui e fecha com ponto baixíssimo nessa correntinha pra ficar bonitinho. E esconde esse fio aqui. E corta esses. Então, bolso direito, bolso esquerdo. Agora a gente vai fazer os detalhes do macacão. Vira ele do avesso. E vamos começar aqui por trás, para quando esconder o fio não ficar feio. Tá vendo esses dois elevadinhos aqui? Vamos começar fazendo embaixo dele. Então, o detalhe vai ficar embaixo desse elevadinho. Pega o fio que você vai usar. Eu tô usando o mesmo azulzinho que eu usei para fazer o detalhe de baixo do macacão. Então, olha aí onde que é. Oxi. Aqui. Lá. Puxa o fio. E a gente vai
trabalhar do avesso mesmo, tá? Fazendo aquele fiozinho de deslizar, sabe? Que você puxa aqui. Nossa, se eu fizesse na câmera seria melhor. Impõe aqui, puxa o fio, passa aqui. No próximo, puxa o fio, passa aqui. E ele vai ficar assim. Desse lado e por dentro ele vai ficar as correntinhas. Vai fazer assim, isso na volta toda. E aí ele vai ficar assim. Parte certa, parte do avesso. E aqui, deixa eu mostrar. Aqui ficou a parte de trás, né? E aqui do ladinho, ó, como a gente fez em espiral, ele vai ficar com essa caidinha aqui, ó. Pra ficar certinho. Mas aí o que importa é que a parte da frente e a parte de trás, ele ficou bonitinho. Só esse pedacinho vai ficar assim. Agora, a mesma coisa fazendo embaixo dessa segunda parte saltadinha aqui. É a mesma coisa aqui, vai ficar um... Mas de resto vai ficar certinho. Terminando de fazer aqui, vai fazer seguindo essa daqui, ó. Pra fazer um detalhe aqui e a mesma coisa aqui. Seguindo aqui, pra fazer o detalhe aqui. Então, terminado o nosso macacãozinho, ficou assim. Vai fazer do jeito que eu ensinei, tudo ele. Eu fiz esse daqui pra vocês verem, né? Aí, vai fazer, então, o de baixo, o de cima. Lembrando que aqui do lado, como fez em espiral, ele vai ficar tortinho assim mesmo. Vai fazer a parte de trás. É só... Vai fazer igualzinho, ó. Só pegar aqui na diagonal, depois aqui, fazer assim, voltar. Ficou tortinho assim mesmo. Eu não consegui deixar mais retinho do que assim. Mas quando põe na bonequinha, nem dá pra reparar. Aí, a mesma coisa aqui. Faz o detalhezinho, prende o botãozinho, faz o detalhe aqui. São 4 e 2. E aí, no quinto, faz na diagonal pra fazer esse Vzinho aqui. E ficar bonitinho, em vez de ficar quadrado, ele ficar esse Vzinho. Antes de costurar o bolsinho, faz o detalhezinho nele. E costurar o bolsinho normal. Passando aqui, eu passava de lá pra cá, né? Pra ficar aqui atrás, a linha. Começa aqui e vai indo. Passa aqui, pra cá, lá pra baixo, aqui pra cima, lá pra baixo, aqui pra cima, lá pra baixo, aqui pra cima. Sempre é assim, né? De lá pra cá, em vez de ficar assim. Olha lá, ó, tá vendo? Ao invés de costurar assim, eu costurei assim. Mas aí vai de vocês, qual jeito vocês preferem costurar. Mesma coisa desse lado. Mesma coisa esse bolsinho. Eu costurei também assim. Aí, aqui vai reto, depois dá uma entortadinha. Usa o ponto que tá aqui, ó, tá vendo? Esse daqui. E depois sobe aqui de novo. E esse pedacinho eu costurei só a parte de baixo. Você vai juntar, né? Ó, tá vendo? Que tem uma fileira só. O de baixo também tem uma só. E eu costurei lá, igualzinho. Vai lá pra dentro, vem pra fora. Pra dentro, pra fora, pra dentro, pra fora, pra dentro, pra fora. E arrematei aqui dentro pra não ficar parecendo. Se quiser colar, pra ele ficar grudadinho aqui, mas eu não achei necessidade, porque quando você põe na amigurumi, ele fica certinho assim. E aí, o nosso macacãozinho tá pronto. Só pôr nela. E aí, fica assim, na nossa amiguruminha. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar, a gente fez um bolsinho pra aqui, ó.
para essa parte da frente do macacão. Eu, quando fui costurar, não gostei do bolsinho aí. Então, eu desfiz, porque ele ficou muito grande e pegou esse detalhezinho aqui da bordinha. Não coloquei, porque eu achei que ficou bonitinho assim. Bolsinho do lado, bolsinho atrás, detalhezinhos e é isso aí. Então, eu não coloquei. Mas, se você quiser colocar o seu, ficou bonitinho, deu certinho aqui, aí vai de vocês também. Então, esse é o nosso macacãozinho. Próximo vídeo, sapatinho dela, o tênisinho, né, no caso.